Crise, eis uma palavra com a qual o empresário foi obrigado a conviver durante todo o ano de 2020. Pandemia. A pandemia chegou e trouxe uma quebra brutal da normalidade, mudando completamente o jeito de trabalhar e as relações com o consumidor. Portanto, o empresário riopretense tem experiência de sobra na luta pela sobrevivência e superar os obstáculos que foram impostos. Perspectiva. 2021 está aí, com grandes desafios, mas também com muita esperança. Neste momento, é preciso ter perspectiva. O importante é ter um horizonte, um norte a seguir, uma luz a iluminar a trilha do sucesso. O Diário da Região reuniu especialistas em negócios, empresários reconhecidos em suas áreas de atuação e consultores para traçar as perspectivas para 2021. Especial Perspectiva 2021, Diário da Região, de 25 a 29 de janeiro. De quem produz. Olá, bom dia. Começando mais uma live do especial Perspectivas 2021, especial Diário da Região, com o apoio da CIRP. E essa é a nossa quinta live da semana. Você que nos acompanhou ao longo dessa semana, você viu... Fizemos discussões sobre os setores de mercado imobiliário, varejo, educação, saúde, e hoje a gente discute a questão do agronegócio aqui na nossa região. Lembrando que o especial Perspectivas 2021 é um conteúdo multiplataforma. A gente está fazendo essas lives essa semana. Todo esse material vai ficar disponível no portal do Diário da Região, no nosso YouTube, no nosso Facebook, para você rever. Mas também no próximo domingo teremos uma edição especial impressa junto ao Jornal Diário da Região, né, um especial Perspectivas 2021 sobre esses setores, com um resumo, né, de tudo que foi falado ao longo dessa semana aqui nas nossas lives. Hoje, para falar de agronegócio, eu recebo o diretor de agronegócios da CIRP, André Luiz Seixas, e o CEO da Cooper Citrus, Fernando Degobi. André, Fernando, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por participar do especial Perspectivas 2021, Diário da Região. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, porque em um ano de pandemia em que a economia foi fortemente afetada, impactada por medidas restritivas, o agronegócio foi o setor que mais gerou emprego em 2020 no estado de São Paulo. Um saldo positivo de 54 mil vagas criadas, pelo menos até o mês de novembro. Que avaliação que vocês fazem da participação desse setor na economia de Rio Preto e região? Podemos começar com o André, vamos pela ordem alfabética. Bom dia. Primeiro, preciso agradecer a oportunidade pela participação. Eu acho que discussões nesse formato são importantes e precisam realmente acontecer. A pandemia, na minha visão, impactou alguns setores do agronegócio. Alguns mais, outros menos, né? O pessoal, principalmente que trabalha com hortifruti, que entrega para restaurante, comercializa para evento, esse pessoal está sofrendo até hoje, né? Porque nós temos aí os bares e restaurantes ainda com restrição de funcionamento.
Então esse pessoal precisou reinventar um pouco o modo de comercializar, porque numa cidade como Rio Preto a gente tem quase que um cinturão verde, né? O cara carrega a caminhonete dele, vai entregar nos restaurantes, porque o cara vai fazer o almoço. Então esse pessoal foi impactado. Um setor que é forte na nossa região e sofreu durante um período e sofreu bastante foi o pessoal da borracha, porque a indústria que consome a borracha natural parou as fábricas durante um período. E aí nós tivemos um grande represamento de matéria-prima no campo e na usina. Nós tivemos a Apabor, por exemplo, que é uma associação de produtores de borracha. Eles precisaram, inclusive, fazer uma campanha, distribuir cesta básica para o sangrador, porque a hora que chegou no pico da safra, a pandemia veio e esse público, vamos dizer assim, ficou praticamente sem renda. Depois, com o passar da pandemia, o fluxo foi se normalizando e resolveu, mas teve um impacto mais severo. Mas, na minha visão, foi isso que as outras culturas passaram mais tranquilamente, vamos dizer assim, né? Fernando? Bom, primeiro agradecer o convite. A região de Rio Preto é uma região muito importante para a agricultura brasileira e Copercitros, então nem se fala, porque é muito tradicional, temos um grande número de cooperados aí, dentre eles o André Seixas, né, que está aqui com a gente. Então sempre é um prazer falar dados gerais, né, da agricultura, um pouquinho da economia, mas procurar focar aí nessa região que é tão importante para o Brasil e para Copercitros muito mais. Um dos pontos que o André já colocou, eu acrescentaria também o setor de flores, né? Até agora, em razão do que o André já comentou, né? Dos eventos, todo esse isolamento que não permitiu que isso acontecesse. Mas nessas culturas tão mais comoditizadas, o consumo mundial aumentou muito. Em razão das pessoas ficarem mais em casa, e isso realmente deu um boom nos preços. Eu vou falar rapidamente aqui, nesse período da pandemia, praticamente em um ano, vou pegar números de fevereiro e atualizar com números dessa semana, tá? Soja saiu de R$ 85 para 167, o milho de 50 para 83, o café, que a gente não tem muito aqui, saiu de 475 para 634, a laranja de 21 para 25,4, o boi de 195 para 286, o açúcar cristal, saco de 50 kg, de 78 para 105, e o etanol, que teve um problema no início, até porque não circulou tanto carro, ele estava em 2,10 litro, foi para 1,35 e agora já está em 2,08. Então praticamente ficou no mesmo patamar de um ano atrás. O que se deve isso? Aumento de demanda, e como são commodities, tem muitos aqui produtos que são exportados, e nós tivemos também uma apreciação do dólar nesse período, em torno aí de 40%. Isso fez com que a produção em reais valesse mais. Os números que eu estou colocando aqui estão em reais. E os custos de produção, como não são todos em dólar, não aumentaram tanto. Então, de um modo geral, evidenciando o que o André já disse, dos setores do agro que não tiveram uma performance tão boa, mas Rio Preto tem várias dessas culturas que eu disse aqui, sendo desenvolvidas já com bastante profissionalismo, e isso com certeza trouxe mais renda para a região. Bacana, Fernando, André. Ainda falando um pouco de pandemia, né, do ano passado, a pandemia, lógico, impactou diversos setores da economia e, no caso do agronegócio, na nossa região também teve esse impacto que o Fernando até acabou de citar, em função das restrições de deslocamento, de consumo. Como que o setor se organizou para
buscar superar os desafios dessa crise provocada pela pandemia? Como se organizou até mesmo em termos de tecnologia, né, para buscar essa superação? Na minha visão, em cima do que o Fernando disse na resposta anterior dele, o impacto da pandemia no geral, ele é mais positivo do que negativo. As perdas, eu acredito que são de segmentos pontuais. Um exemplo que eu não peguei o número na mão, mas a cadeia da borracha que eu citei, que sofreu no começo, hoje, por uma questão de mercado e de câmbio, o preço da borracha hoje é bem melhor do que o preço da borracha que se tinha no início da pandemia, na safra passada. Nós estamos para entrar no pico de safra agora, a partir de abril, e a renda desse produtor que sofreu ano passado vai ser melhor do que a renda do ano anterior. Então, no geral, a pandemia e o câmbio, né? Eu acho que o produtor que trabalha principalmente com commodity tem que olhar a política monetária nacional, né, de cambial nacional, e olhar para os Estados Unidos, lá no câmbio americano, o que o Biden, que assumiu agora, vai fazer e como é que o câmbio vai se comportar. E como o Fernando disse, o câmbio impacta diretamente na renda do nosso produtor aqui. Certo, Fernando, Bom, o começo foi bastante confuso, né? A gente, eu particularmente, eu estava de férias na Itália no Carnaval, para você ter ideia, eu passei um perrengue danado lá, tive que voltar antes, fiquei com medo, porque eu vim exatamente no voo naquele intervalo ali, dos primeiros casos que chegaram no Brasil. Então eu já passei sufoco até nas minhas férias, que eu queria descansar um pouquinho. A pandemia e graças a Deus cheguei bem, não tive problema, mas aí a gente chegou aqui no Brasil e nós tivemos que enfrentar aí diversos desafios. O primeiro deles foi que nos primeiros decretos, a atividade agrícola ela não estava considerada como essencial. E aí nós começamos a falar com o secretário da Agricultura, com o ministro da Agricultura, entramos com vários requerimentos, ofícios, para que desse essa segurança, para que o produtor quisesse ir para o campo, produzir alimento, porque a cadeia do agro, ela envolve movimento. E aí eu digo que o primeiro ponto foi esse, o Estado de São Paulo começou com esse decreto, e aí o Brasil todo veio, considerando que o primeiro decreto, ele só, os pet shops, eles estavam como essencial, o restante, lojas agropecuárias, não estavam. E aí isso deu segurança, a partir do momento que foi classificado. Tivemos que trabalhar muito forte em atendimento à distância, via WhatsApp. Muitas vezes os agrônomos vão na propriedade, nos sítios, e o produtor não estava lá, porque o produtor pertencia a grupo de risco, e nossa feira sempre foi presencial, a Copercis é muito reconhecida por realizar grandes eventos, dias de negócio, dias de campo. Ela foi num modelo digital, mas com pessoas dando apoio, sempre o WhatsApp, que é uma ferramenta que o agricultor usa muito. Hoje, infelizmente, ainda tem 15% das propriedades rurais na nossa área de atuação que não tem sinal de internet ainda. Isso é um problema muito, muito grande para o produtor, para poder estar conectado com todas essas tecnologias que vieram, né, até em função da pandemia, foram aceleradas. E isso também fez com que reduzisse custo em algumas operações, né? Então, obviamente, perder as vidas que foram perdidas é um saldo desastroso, extremamente negativo, mas a nossa experiência aqui mostrou que dá para você trabalhar, dá para você atender, desde que você entenda que a pandemia é um problema sério, que o vírus é um problema, você não pode ignorar o problema que é o vírus, o que ele pode trazer. Então, distanciamento, uso de máscara, higienização, afastamento de grupos de risco. Então, com 3.200 funcionários, colaboradores que a cooperativa tem hoje, infelizmente, nós perdemos uma vida
numa unidade em Araçatuba, porém, todos os casos de contágio da doença, quando se investigou o núcleo que aquele profissional trabalhava, não tinha mais ninguém contaminado naquele núcleo. Em todos os casos, 100%. Então, infelizmente, esse profissional teve o contágio no convívio dele social ou na casa, porque não foi dentro, porque não tinha mais ninguém naquele núcleo contaminado. Então, fica aí até uma experiência. É muito importante levar a sério os protocolos aí de distanciamento. Dá para funcionar desde que você respeite tudo isso. Eu acho que essa é a lição que a gente aprendeu. Só para pontuar aqui para o pessoal que está nos assistindo, então, quando um funcionário testava positivo, os demais ali que trabalhavam próximos a ele também faziam o teste para... Era essa a investigação? Perfeito. Nós criamos... Eu fiz uns 5 testes já. Eu já acostumei com aquele... porque sempre que alguém do convívio e da célula de trabalho testava positivo, todo mundo que tinha contato, já tem um convênio com os laboratórios, a gente já fazia os testes. E a gente verificou, então, que devido aos protocolos de segurança, distanciamento, higienização e home office de grande parte aí das pessoas do grupo de risco, nós não tínhamos naquele local funcionários contaminados. Então, a conclusão é que aquela pessoa teve o contágio no convívio social, ou em casa, ou numa festa, ou em algum lugar que ela teve lá, que provavelmente não teve esse respeito a essas regras, e aí vai para casa e acaba levando. E a nossa experiência aqui, eu não sou médico, tá? Mas eu estou falando de uma experiência real, é que a gente tem que levar muito a sério e realmente acreditar que o problema é muito grave. E aí, quanto mais você acredita que é muito grave, mais você toma cuidado, mais você respeita as regras que aí sim a ciência tem colocado. Que a gente está falando agora de pandemia, desses cuidados, com a chegada da vacina, né, que agora começa a ser aplicada na população, já está sendo aplicada nos grupos prioritários, mas logo deve chegar a outros grupos também. O que deve mudar na visão de vocês, né, no setor do agronegócio? Vocês veem uma expectativa positiva essa chegada da vacina à massa da população? Eu vejo que sim, eu vejo que os eventos, né, vão voltar a acontecer, os restaurantes vão voltar a abrir, com a grande parte da população vacinada. Esses segmentos que eu disse no começo, que estão sofrendo ainda com as restrições, vão voltar a ter a sua comercialização normal. E eu acho que o Fernando ainda citou a feira da Copercito, que foi digital, e eu, como cooperado, inclusive, acompanhei. O agronegócio tem uma característica de fazer muito evento presencial, dia de campo, um grupo de produtores que vai no campo ver uma nova tecnologia, uma demonstração de máquina, e isso deixou de acontecer, né? E isso faz diferença. Eu, como produtor, agora como produtor rural, gosto de ver no campo. E isso deixou de acontecer porque você não pode ter a reunião de pessoas. Eu acredito que isso vai voltar a acontecer. Acho que especificamente no nosso segmento, são esses dois fatores que a vacina vai devolver, né? A tranquilidade para comercialização, voltar ao mercado de flores, porque esse mercado não retomou no nível anterior, e o pessoal que comercializa com hortifruti. Para os restaurantes, para os bares, a vacina vai voltar a trazer tranquilidade para isso. O Fernando, talvez tenha caído a conexão dele aqui, mas vamos continuar. Ele deve retornar aqui. Ok. Queria abordar um pouquinho a questão das exportações, né? As exportações do agronegócio brasileiro atingiram
100,8 bilhões em 2020, segundo maior valor da série histórica, ficando atrás apenas de 2018, quando chegou a 101,17 bilhões. Em 2019, as vendas do país chegaram a 96,8 bilhões de dólares e o agronegócio sozinho foi responsável por 48% das exportações brasileiras em 2020. A região de Rio Preto, é claro, tem a sua fatia de contribuição nesses números, já que também investe fortemente na produção de grãos, especialmente a soja. Considerando, né, esse cenário econômico ainda em meio à pandemia, o dólar alto e a forte demanda externa por grãos e carne, como que os produtores devem se planejar para a próxima safra, né, que começa a partir de fevereiro, e o que esperar para 2021? Quais são as perspectivas? Na minha visão, as perspectivas são boas. O câmbio influenciou muito, né, nesse número da exportação brasileira, porque a hora que você tem um câmbio valorizado, o nosso produto fica mais barato para o comprador fazer a sua compra, né? Então, a nossa soja, em determinados momentos, ela era mais barata do que a soja americana. Por isso a China veio aqui e comprou um grande volume de soja, como nós temos exportado muito milho. Então, se o câmbio se manter nos níveis que vem se mantendo aí, vamos dizer, acima de R$5, no geral, para as commodities, que é o grosso do agronegócio aqui da nossa região, porque a gente fala de açúcar e álcool, a gente fala de grãos, as carnes, né? Aqui na região de Rio Preto tem muita avicultura e tem a pecuária. No geral, a minha expectativa é que a gente vai ter um ano bom. O produtor tem sempre que olhar para o custo dele e minimizar os riscos, né? Mas, no geral, eu acho que, olhando para a ponta da venda, da comercialização dos produtos, eu acho que a gente deve ter um ano de bons preços. Tivemos um pico de energia aqui, sai um pouquinho do ar. Desculpe aí. Não, sem problema. A gente imaginou que fosse algum probleminha, seguimos aqui. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o André, para você colocar o seu ponto de vista, né? Eu contextualizei aqui a questão das exportações do agronegócio brasileiro, que atingiram o segundo maior valor da série histórica no ano passado, né? E aí, considerando esse cenário econômico, ainda no meio da pandemia, o dólar alto e a forte demanda externa por grãos e carnes, como que os produtores devem se planejar para a próxima safra, que se inicia a partir de fevereiro, e o que a gente espera para 2021? Era sobre isso que eu estava respondendo. Da nossa parte aqui, a gente está nessa semana concluindo um balcão, que a gente chama de balcão do agronegócio, que é justamente levar para o produtor todos os insumos necessários para a produção, para que ele possa já fazer o planejamento e conseguir garantir melhores condições de preço e entregas. Todo esse movimento, ele leva... Eu cheguei à seguinte conclusão, tá? Que o ano passado, o produtor, ele conseguiu capturar um pouco mais de valor dentro da cadeia. Isso é muito bom, porque tem cadeias que são muito complexas, e aí o produtor sempre fica com a menor parte do valor. Ele tem o maior trabalho, corre o maior risco, e ele fica com a menor parte do valor. Um exemplo que eu dei até, acho interessante, que é bem fácil de entender, quando você para num posto aí na rodovia para tomar um café expresso, pagar lá R$4, R$5 a xícara, hoje uma saca de café está R$700, um excelente preço. Ela estava R$480 o ano passado. Vamos colocar R$700. Saca para o produtor, sai R$700. Se você transformar esse café em xícaras de café, no preço que é vendido lá no posto, se o produtor recebesse 100% do valor que está lá na xícara, ele ia receber R$34 mil
por saca de café, em vez de 780. Então é essa a cadeia de valor do café até chegar na xícara, e você vê o que fica com o produtor. Se você fizer isso na cana, também quanto o produtor recebe por tonelada de cana, na borracha, no preço que sai um pneu, depois lá na indústria, e nas commodities o produtor acabou conseguindo ficar uma parte um pouco melhor dessa cadeia de valor. E aí todo mundo que está nessa cadeia começa a querer ganhar mais também agora. Então você tem aumento de custo de produção, você tem hoje falta de fosfatados, que é um fertilizante que usa muito em soja, o MAP. Então tem lá uma conversa que Marrocos não processou as minas e tal, mas a gente até olha isso e fala, poxa, até onde está faltando mesmo matéria-prima, ou o mercado já começa a entender o aumento de demanda e já vai reprecificando. Na irrigação, que nós fazemos muitos projetos, você já tem falta, por exemplo, de PVC, o PVC subiu 50%, o custo do PVC, que são os tubos, né, usa também em construção. Então, assim, é bastante desafiador esse ano para o produtor ter realmente uma programação, fazer um planejamento bem feito, já garantir alguns insumos, e os custos realmente eles estão subindo, e subindo bastante. As indústrias estão se reposicionando, e se nós tivermos aí, tem 2 Cs aí, tem 3 Cs na verdade, que são pontos de atenção, que é o meu amigo Marcos Fava sempre coloca isso, né? Ele, na verdade, tem 7 Cs, eu vou falar só 3. Consumo, que continua alto, então esse é um ponto de atenção positivo. Câmbio, que é uma interrogação, realmente se baixar de 5, começa a ter impacto na venda do preço dos produtos, e o outro C é o clima, que esse a gente não controla. Então, realmente, algumas regiões, aqui, essa de Rio Preto em especial, sofreu muito com as altas temperaturas, com a estiagem. Então, assim, a gente está falando de preços bons, de cenário bom, de consumo, o câmbio está aí dentro das expectativas por enquanto, mas o clima a gente ainda não sabe tudo que ele impactou. Então, é bastante desafiador para o produtor, ele precisa se programar e realmente, quanto antes ele travar as compras e aproveitar preços futuros bons, melhores vão ser os resultados. Bacana, Fernando. Acho que o pessoal não estava ouvindo a minha última pergunta. O pessoal que está acompanhando a live aqui, se puder dar um ok dizendo aqui que agora tá ouvindo, eu agradeço. A gente já está há quase 30 minutos conversando, né? Acho que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas. Então, eu vou passar um pouquinho aqui para frente no nosso roteiro. Gostaria que... Acho que o André vai poder falar melhor dessa parte, o Fernando pode complementar também. Qual que é o perfil agrícola de Rio Preto e região hoje, né? Se ainda temos uma dependência muito grande da cana-de-açúcar, ou se já temos uma diversificação maior de culturas, né, na nossa região? Bom, Rio Preto tem muitas vocações, né? Acho que nós já falamos várias delas. A cana-de-açúcar ainda predomina. Eu me lembro uma vez conversando com um gerente da loja da Copercides aqui de Rio Preto, e ele me disse que, se não me engano, tinha 400 mil hectares de cana dentro da regional dele, que é uma monstruosidade. Mas temos vocação. Borracha, hoje a nossa região é a maior produtora de borracha do Brasil, então isso significa muito para a produção agrícola e para o comércio tanto de Rio Preto como das cidades do entorno. Nós temos avicultura, pecuária, e eu acho que Rio Preto, a cidade de Rio Preto, tem em especial uma grande oportunidade que a CIRP tem construído junto com o poder público, que é o Parque Tecnológico. Que aí a gente fala de desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, que a CIRP tem, junto com a prefeitura, fomentado e desembaraçado o desenvolvimento do Parque Tecnológico,
e é possível se criar tecnologia e desenvolver tecnologias aqui para a região. E aí não tem fronteira, né? Mas eu acho que se a gente tiver um ano de bons preços, como a gente comentou anteriormente, com um câmbio ajustado, eu acho que, dependendo de alguns pontos, de algumas regiões específicas, a cana pode abrir espaço para outras culturas. Então, a minha visão é essa. Eu acho que a cana, dependendo das margens que grãos, por exemplo, apresentar, algumas pessoas vão pensar 2 vezes em plantar cana e entrar em algumas outras culturas. André, aproveitando esse gancho da tecnologia, eu queria até que o Fernando pudesse responder. Em termos de inovação tecnológica no setor agropecuário, hoje quais as tecnologias que vêm sendo mais utilizadas e quais vocês veem como potenciais tendências para esse ano de 2021? Bom, sobre tecnologia, é muito importante perceber aquilo que de fato entrega valor. Tá? Tem muita tecnologia vindo que não entrega valor. Israel, que é um lugar que depois o Vale do Silício é o segundo lugar de startups no mundo, há 3 anos atrás, o índice de sucesso de startups lá em Israel era 7%. O ano passado, 19%, foi 3%. Então, vem caindo porque é muita gente querendo empreender, muita gente trazendo solução e, às vezes, não é nem que a solução é ruim, o time que ela está sendo oferecida não é adequado. Então, tem que ter muita atenção no tipo de tecnologia que você embarca. Eu costumo dizer que, para o perfil de produtor nosso aqui, que nós temos mais de 80%, São Paulo tem 340 mil propriedades rurais, o estado de São Paulo. Dessas 340 mil propriedades rurais, 294 mil são até os 4 módulos fiscais, que é o que considera o que é suficiente para uma família sobreviver de agricultura. Então, nós temos muitos pequenos e médios produtores na região. A gente precisa levar o conceito de tecnologia desembarcada, que é um termo que eu criei aqui, que é serviços, orientações, prestação de serviço. Você vai fazer um plantio com piloto automático, que é uma tecnologia já manjada, que usa muito em cana. Se comprar um equipamento desse hoje, é um investimento de 60 mil reais. Então, o produtor vai colocar num trator dele para usar só quando for plantar. Faz sentido isso? Então, a cooperativa ela tem procurado prestar o serviço do plantio através do aluguel desse GPS no momento que o produtor precisa. Você tem várias tecnologias digitais ajudando na visão dos problemas que estão acontecendo na propriedade. Imagens de satélite com resoluções cada vez melhores. Então, hoje nós temos 50 mil propriedades georreferenciadas dentro da Copercis. Dos 37 mil cooperados, nós temos 50 mil propriedades georreferenciadas. Então, é possível em cana, por exemplo, já tem algoritmos que eles visualizam infestação de folha larga, mucuna, mamona, que cria problema para o desenvolvimento da cana, que cria problema para a colheita, e às vezes está lá no meio do talhão e você não consegue enxergar. E aí, com essa coordenada geodésica de onde está essa infestação no início, você consegue já desenvolver um plano de voo para um drone de pulverização que vai lá aplicar o 2,4-D, que é o defensivo que vai controlar isso, na mancha, no lugar que ele está acontecendo. Isso cria impacto, isso a gente vem acompanhando até pelo satélite. Essa infestação, em 3 anos, ela estava em 6%. Se você não tratar, ela vira 30% da área. Então, são alguns exemplos de como a tecnologia pode ajudar, tecnologia digital, mas sempre com a agricultura de precisão executando. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: na agricultura, só a tecnologia digital não resolve o problema. É diferente do mercado financeiro, é diferente de outros mercados. A gente precisa aterrissar, precisa ter lá a ferramenta que vai levar para o trator, que vai levar para o pulverizador, porque sempre vai ter alguém plantando, sempre vai ter uma máquina cultivando o solo, sempre vai ter uma máquina colhendo, o animal vai continuar comendo. Então, nós não podemos tomar uma decisão como o Google tomou, como a XP tomou, agora fica todo mundo em casa, que vai ficar tudo numa boa.
Na agropecuária não é assim. Então, a tecnologia ela ajuda desde que ela entregue valor lá na ponta. Realmente não dá para fazer home office no campo, né? É impossível, né? Quer acrescentar alguma coisa, André? A gente já vai... Não, é só eu concordo com a fala do Fernando. Existe tecnologia simplesmente de produção, nada com digital. Né? A gente comentava um pouquinho antes de começar a respeito do projeto do cacau que a gente tem na associação junto com a Secretaria do Estado e a Fundação Cargill, que é uma tecnologia de consórcio. Você vai plantar seringueira, banana, cacau na mesma área e você vai aumentar a renda do produtor usando técnicas agronômicas corretas e sem usar um aplicativo sequer. Vai seguir a orientação agronômica do técnico e, consequentemente, você vai ter renda maior para o agricultor. Então, às vezes a gente fica muito amarrado quando a gente fala de tecnologia e pensar no digital, né? E nem sempre novas tecnologias significam que elas são digitais, né? O plantio direto é o maior exemplo de uma nova tecnologia que foi criada lá no século passado, vamos dizer assim, e ela não tem nada de digital e revolucionou a agricultura brasileira, né? Então, precisa ter esse descasamento aí. Certo, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do André Seixas, do Fernando Degobi. E para a gente finalizar, eu gostaria que cada um apontasse, né, as tendências e as perspectivas para o setor do agronegócio na região de Rio Preto em 2021, especialmente com a valorização da produção em 2020, né? Porque afinal é sobre isso que a gente está tratando nesses dias aqui de especial Perspectivas 2021. Bom, eu vou passar uma mensagem que eu passo aqui para todos os colaboradores e para os nossos cooperados. É muito importante entender tendência, é muito importante olhar cenário, é muito importante saber onde a gente está pisando, mas eu costumo dizer o seguinte: não olha muito tendências sem resolver suas pendências. A gente tem várias pendências para resolver e, no nosso caso, estão aí no manejo, em ter uma produção melhor, em buscar alternativas, que foi o que o André falou, que isso tudo é manejo. A inovação, às vezes, não está em inventar nada. A inovação está em você melhorar um processo que você já tem ali. Então, a mensagem é muito legal, tem que saber, tem que olhar o que está acontecendo lá fora, mas se a gente não fizer o básico nosso ali e não melhorar os nossos processos, se a coisa melhorar lá fora, você não vai conseguir tirar proveito. E se piorar, provavelmente você vai quebrar. Então, a principal mensagem é: nós temos que ter eficiência dentro da nossa atividade e, dessa forma, a gente vai buscar a longevidade. Perfeito, concordo com o Fernando. Os custos têm que estar bem controlados e a rentabilidade tem que estar sempre no radar. E num momento como nós tivemos ano passado, de preços altos de comercialização, aí a renda realmente, se a lição de casa tiver feita, a renda realmente vem e o produtor captura o valor, uma renda melhor, né? Eu concordo com o Fernando, tem que fazer e fazer bem feito, fazer direito, né? Aí dificilmente vai ter problema financeiro. Eu acho que é isso. É difícil a gente falar uma tendência para o agronegócio de Rio Preto. Só um pequeno comentário. Eu aqui dentro da associação e na cidade, eu vejo que o que tem crescido muito aqui na região é o plantio de soja na reforma dos canaviais. Isso é relativamente novo aqui na nossa região. Em outras regiões do estado, isso já acontece há mais tempo, mas isso tem crescido bastante aqui na região. E são áreas que antes ficavam em pousio, não eram cultivadas, esperando só a reforma do canavial, e agora se planta soja nesse período. Então,
Isso é uma coisa que eu tenho visto que tem crescido bastante. Mas, se não fizer direito, com custo controlado, com risco controlado, olhando para os Cs, os 3 Cs lá que o Fernando citou antes, não adianta só plantar e ficar olhando câmbio e tendência que não vai pôr dinheiro no bolso. Tá certo. Obrigado, André. Obrigado, Fernando. Lembrando que a gente terá uma edição especial no próximo domingo, dia 31, com tudo que foi discutido nas lives ao longo desta semana. Agradeço a participação de todos que assistiram até aqui, que nos acompanharam ao longo de toda essa semana no especial Perspectivas 2021, Diário da Região. Até mais. Tchau, tchau. A voz de quem produz. Crise, eis uma palavra com a qual o empresário foi obrigado a conviver durante todo o ano de 2020. Pandemia. A pandemia chegou e trouxe uma quebra brutal da normalidade, mudando completamente o jeito de trabalhar e as relações com o consumidor. Portanto, o empresário riopretense tem experiência de sobra na luta pela sobrevivência e superar os obstáculos que foram impostos. Perspectiva. 2021 está aí, com grandes desafios, mas também com muita esperança. Neste momento, é preciso ter perspectiva. O importante é ter um horizonte, um norte a seguir, uma luz a iluminar a trilha do sucesso. O Diário da Região reuniu especialistas em negócios, empresários reconhecidos em suas áreas de atuação e consultores para traçar as perspectivas para 2021. Especial Perspectiva 2021, Diário da Região, de 25 a 29 de janeiro.